Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado ouvinte, aqui da nossa Diocese de Formosa, você que nos acompanha de outras localidades, iniciemos nossa semana de atividades com grande alegria no coração, com grande amor, com grande fé, orando, porque nossa vida nestes tempos difíceis que nós estamos vivendo, tempo de autoritarismo, tempo de ditaduras no mundo todo e aqui também no Brasil, nós somos chamados a orar, para que Deus pise aqueles que não são sensíveis à liberdade das pessoas e querem que elas sejam conforme os seus caprichos. Que Deus nos dê a graça da prosperidade na nossa pátria. Sobremaneira, a prosperidade espiritual, a vivência profunda da fé. É o que faz as famílias, as comunidades, a sociedade levantar-se com o espírito de coragem. Nós vivemos esses tempos de adoração ao inimigo, desse crescente voltar-se contra Deus. É impressionante como em nossos tempos as pessoas estão voltando-se contra Deus. Quanto mais podre, quanto mais pagã a sociedade, mais os cristãos devem viver a humildade do Evangelho e aprofundar-se na sua fé e no silêncio. Dando sequência à nossa leitura de ontem do livro A Força do Silêncio, estamos aí nos meados do número 268, o cardeal Sara cita os livros sapienciais do Antigo Testamento, dizendo que eles transbordam de censura destinadas contra os pecados da língua, especialmente a difamação e a calúnia. Provérbios 10. Os livros proféticos, por sua vez, evocam o silêncio como expressão do temor referencial para com Deus. Tudo isso era uma preparação para a teofania de Deus, isto é, a revelação da sua presença em nosso mundo. Isso a gente pode ver no livro das Lamentações, de Abacuque, de Isaías, de Zacarias. O Novo Testamento não fica atrás, diz ele. De fato, encontramos a carta de Tiago, que obviamente continua a ser um texto clássico sobre o domínio da língua. No entanto, sabemos que o próprio Jesus nos advertiu contra as más palavras, que são a expressão de um coração depravado. Mateus 15:19. E mesmo contra palavras ociosas, das quais seremos chamados a prestar contas. Mateus 12:19. Na realidade, o verdadeiro silêncio de qualidade pertence aos que querem ceder o seu lugar aos outros, e especialmente o totalmente outro, que é Deus. No entanto, o ruído exterior caracteriza o indivíduo que quer ocupar uma posição importante, que quer se pavonear e exibir, ou simplesmente preencher seu vazio interior, como vemos acontecer em muitos lugares públicos, onde reina o ruído e o orgulho ensurdecedores. O silêncio interior, entretanto, pode ser constituído pela ausência de memórias, projetos, palavras interiores, preocupações. Mais importante ainda, graças a um ato de vontade, ele pode resultar da ausência de afetos desordenados ou de desejos excessivos. Os santos padres da Igreja, nos primeiros séculos, concedem um lugar eminente ao silêncio na vida ascética. Penso em Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Gregório Magno, sem esquecer o que a regra de São Bento de Núrcia fala sobre
a taciturnidade ou de suas exigências ascéticas do silêncio noturno, doutrina típica de Cassiano. A partir desses mestres, todos os fundadores de ordens medievais, seguidos pelos místicos da Reforma Católica, insistem na importância do silêncio, mesmo para além da sua dimensão ascética e mística. Então, dileto ouvinte, quando nós lemos os grandes clássicos, que são os padres da igreja, esses grandes escritos dos santos, nós vamos perceber a importância que eles concedem ao silêncio como caminho para a ascese, para esse ascender-se a Deus, para esse caminhar em profundidade para o totalmente outro que o cardeal cita aqui, que é Deus. Esse é um processo que nós vamos adquirindo ao longo da vida e é preciso orar, é preciso concentrar mais nos mistérios divinos para a gente alcançar essas faculdades mais profundas do silêncio e da ascese. Nós vivemos, é claro, numa ditadura do barulho, numa ditadura do comércio, do consumismo, de tantas coisas. Todos nós, ninguém escapa disso hoje. Somente os monges, as monjas de clausura restrita, que conseguem viver como as nossas monjas aqui em Formosa, redentoristas, que vivem profundamente apartadas de toda essa realidade. Mas do contrário, nós somos muito imersos nessas adversidades complexas que a sociedade vai apresentando a nós. A gente precisa ter essa consciência da necessidade de momentos mais silenciosos, mais profundos. E eu vejo isso com bons olhos, pois há muitas pessoas que estão buscando isso. A gente vai nas fazendas, nos sítios, pessoas que em oratórios bonitos, lugares de oração dentro de suas casas, às vezes no bosque ali do quintal, um lugarzinho para se recitar o terço, para ler a palavra de Deus, para meditar no silêncio, ouvindo o sussurro do vento, o canto dos pássaros. Tudo isso ajuda na nossa consistência interior para sobreviver às intempéries do mundo. Nós precisamos nos preparar interiormente para os grandes embates que vão vir contra a fé, contra a igreja, contra a verdade, contra a família. Isso já está aí, não está longe não, já está bem próximo de nós essas realidades, e o cristão, para enfrentar essas realidades, precisa ter maturidade. Quem não tem maturidade adere até mesmo às práticas satanistas e tantas outras práticas obscuras, por justamente não ter no coração essa afinidade com as grandezas de Deus, que só podem ser alcançadas através da meditação e do silêncio. Vamos aprender a fazer isso. Vamos aprender a nos separar das realidades barulhentas para melhor mergulharmos nas realidades que nos ajudam na maturidade interior e na ascendência ao mistério de Deus, a essa contemplação do mistério de nosso Senhor. Para isso a gente precisa contar com esta ajuda do Espírito Santo que Cristo e o Pai derramam em nós para aperfeiçoar o nosso entendimento e a nossa cura que tanto necessitamos. O Evangelho da Santa Missa de hoje, João 14, 21 a 26. Compartilho com você o último versículo do Evangelho de hoje, quando Jesus diz: o Espírito Santo, o Paráclito, haverá de lembrar-vos de tudo o que tenho falado. Vejam, a partir do domingo do Bom Pastor,
a liturgia, a palavra de Deus que é anunciada nela, vai nos direcionando para a abertura ao Espírito Santo. Como é importante para nós nesse processo de santificação e de melhoramento interior, a abertura da alma aos ditames do Espírito Santo. Aquilo que o Papa Francisco às vezes tem falado, sobretudo com a renovação carismática católica, esse batismo no Espírito Santo, que não é um sacramento, mas é quando você abre a sua alma ao Espírito de Deus e ele realiza em você o desabrochar dos carismas, dos dons que o batismo sacramental já plasmou dentro de nós de forma indelével. O Espírito Santo é esse agente também do silêncio na nossa vida. É esse agente que nos fortalece na vivência das virtudes, a virtude da moderação, da paciência, da humildade, da confiança. Nós precisamos sempre fazer o nosso ato de fé, pois está ficando tão difícil o nosso mundo. Eu fico tão penalizado com as nossas crianças, adolescentes, os jovens desse nosso tempo, porque eles são bombardeados dioturnamente com o paganismo, que é uma forma de viver sem Deus. Essa dinâmica pagã, ela está muito próxima de nós, ou até dentro de nós, porque ela é obra da missão da nova ordem mundial. Desconstruir tudo com o paganismo, levando as pessoas a uma prática religiosa sem o sacrifício de Cristo, e por aí vai. Então nós precisamos estar atentos. O Espírito que nós obedecemos é o Espírito divino, não é o Espírito do mundo e muito menos o nosso Espírito que nasceu pagão. A nossa obediência e o nosso caminho se faz nessa íntima acolhida do Espírito Santo de Deus em nós. Amém. Concede-nos, ó Deus, o Espírito Santo, para que possamos recordar sempre as palavras do Teu benditíssimo Filho, que nos quer no seu caminho, no caminho da cura, da santidade, do amor, da justiça e da prática do bem. Livra-nos, Senhor, do espírito do mundo, da dominação, da ditadura e de todos os males que esse mundo tem jogado sobre nós através do ateísmo, através do relativismo e do comunismo. Livra-nos, Senhor, desses males e nos dê a graça da paz. Deus abençoe você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos conceder a graça. Você pode participar também da nossa catequese hoje à noite, às 21 horas, com o programa Eclésia Santa, no nosso canal do YouTube. Fique na paz.